Marcos, Evangelho de Marcos. Gostoso, né? Entramos no Novo Testamento. Vocês entraram na semana passada com o pastor Leandro e Mateus, já ouvi falar que foi maravilhoso. E nós estamos trabalhando um pouquinho nesses evangelhos, que eles são sinóticos, eles são muito parecidos. Para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos, ele tem 3% desse evangelho, 3% desse livro só estão em Marcos, 3%. O restante você encontra em Mateus e você encontra também em Lucas. Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E depois dele, então, nós temos os outros evangelhos. Por isso que, como evangelho sinótico, você encontra muito do Evangelho de Marcos em Mateus e você encontra muito do Evangelho de Marcos em Lucas, por causa justamente de ele ter sido o primeiro. Marcos, ele, segundo Papias, que data de 140 depois de Cristo, ele escreveu tudo aquilo que ele se lembrou de Pedro. Marcos, então, passa a ser um intérprete de Pedro. Ele é alguém que fala aquilo que ele ouviu aos pés do apóstolo Pedro. Nós não temos certeza absoluta se Marcos viu Jesus. Eu, particularmente, acredito que sim. Por causa da época, por causa da data, eu tenho... para mim é quase certo, mas nós não podemos afirmar isso. Ele não afirma isso no seu Evangelho. Mas é interessante que Marcos, com certeza, ele era muito próximo de Pedro. E nós sabemos isso, porque, por exemplo, em Atos 12, não precisa abrir, mas em Atos 12, Marcos, ele vai, aliás, Pedro, quando ele é liberto da prisão, Pedro vai para a casa da mãe de Marcos, que ficava em Jerusalém. Isso mostra uma proximidade, mostra que provavelmente a casa da mãe de Marcos era uma espécie de QG dos cristãos. E com certeza Pedro tinha um contato muito grande com Marcos, porque Pedro inclusive chama Marcos de filho. Não filho propriamente dito, mas filho provavelmente na fé. Talvez Marcos tenha se rendido a Jesus aos pés ali, ouvindo aquilo que Pedro falava a respeito de Jesus. Diante dessas informações, então nós pegamos elementos de Pedro quando nós lemos o livro de Marcos. É interessante isso, porque você consegue identificar algumas coisas que provavelmente estão ali por causa de ter justamente ouvido a respeito de Jesus aos pés ali de Pedro. Nós também encontramos alguns pontos que nos mostram, por exemplo, voltando um pouquinho a respeito de Marcos ter ou não ter sido alguém que viu, que estava ali presente quando Jesus, enfim, foi colocado na cruz. Nós temos uma passagem que não necessariamente vai dizer que é, mas ela é uma dessas passagens que está dentro do 3%. Na noite em que Jesus foi preso, um jovem, ele sai envolto em lençóis, ele está seminu, que entende-se, ele está apenas com roupas íntimas, envolto em lençóis, e ele sai quando Jesus está sendo preso. E os guardas então lançam mão sobre ele, ele larga o lençol e ele corre seminu. É interessante pelo seguinte, porque é um fato tão isolado, somente Marcos traz esse episódio. Então nos faz pensar que talvez Marcos seja esse garoto, esse rapaz envolto em lençóis, que ouve falar que Jesus foi preso. Ele mora em Jerusalém, nós estamos falando de há muito tempo atrás, é fácil, ele sai correndo, meu Jesus talvez está sendo preso, e ele corre, e ele vê Jesus está sendo preso, quando os homens lançam mão dele, até porque ele está ali, enrolado nos lençóis, ele corre e deixa o lençol para trás. Talvez essa seja a assinatura de Marcos, do tipo, gente, sou eu que estou escrevendo, eu estive lá, eu sou esse jovem, só não vou dar meu nome porque a minha condição ali não era necessariamente a melhor. Mas nós também vemos traços de Paulo na escrita de Marcos. Nós não podemos nos esquecer que na segunda viagem, na primeira viagem missionária, ou segunda, se você pensar de onde Paulo e Barnabé estavam voltando, Marcos estava com eles.
E Marcos desistiu no meio da viagem. E isso causou um problema muito grande entre Paulo e Barnabé, a ponto de eles romperem essa união que fazia com que os dois trabalhassem juntos na viagem missionária. Cada um foi para um canto. Barnabé queria levar Marcos, que era seu sobrinho, e Paulo dizia: não, esse garoto não vai mais com a gente. Ele saiu no meio do caminho, ele voltou para Jerusalém sozinho. Não, ele não vai. Isso fez com que os dois se separassem. Barnabé saiu com Marcos e Paulo foi para um outro canto. Então nós encontramos esse Marcos em várias passagens. E encontramos Marcos, por exemplo, em Colossenses. Em Colossenses, Marcos está com Paulo. Nós vemos, por exemplo, mais para frente, que Paulo diz que Marcos é muito útil para ele. E em Colossenses, nós vemos que Marcos está com Paulo em Roma. E isso nos traz ao Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos não foi um evangelho escrito para evangelizar. O Evangelho de Marcos não foi um evangelho, não foi um livro que um homem escreveu pensando em fazer parte de um grande conteúdo chamado Bíblia Sagrada. O Evangelho de Marcos nada mais era do que escritos para uma igreja sofredora. Marcos escreveu o seu Evangelho visando os romanos. Mas não a igreja romana. Você já pensa, poxa, a igreja forte, a igreja cristã, lá em Roma, naquele tempo era uma igreja forte, tudo mais. Não é essa a ideia. Quando Marcos escreve para Roma, para a igreja romana, Marcos está escrevendo para uma igreja sofredora. É justamente naquele momento em que Nero está no controle. E Nero, ele pega os cristãos, ele joga, empurra, coloca os cristãos na cova dos leões, nas arenas, para serem comidos pelas feras. Esse é o momento que esse evangelho foi escrito. Ele está escrevendo no momento em que Nero pega os cristãos, passa piche nos cristãos e pendura os cristãos no seu jardim e ateia fogo nos corpos para que sejam como tochas vivas iluminando o seu jardim. É esse o momento em que Nero está escrevendo esse evangelho. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós lemos o evangelho de Marcos sem pararmos para pensar no público-alvo. Para quem foi escrito esse evangelho? Esse evangelho foi escrito para mártires. Esse evangelho foi escrito para pessoas que iam morrer, para uma igreja martirizada, pessoas que estavam talvez próximos de ser lançados na arena ou serem queimados vivos. Esse é o alvo de Marcos. Por isso Marcos, diferente dos outros evangelhos, Marcos não começa, por exemplo, com a genealogia. Marcos já começa identificando Jesus Cristo. Jesus, parte humana, Cristo, ungido, Filho de Deus, a parte divina. Naquele tempo ninguém chamava Deus de Pai. Jesus, ele foi um escândalo para os judeus. Porque Jesus começa a dizer meu Pai. Como assim meu Pai? Somos todos criaturas de Deus. Mas o fato de Jesus dizer meu Pai identificava quem Jesus era. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Saber que esse evangelho foi escrito a respeito de Jesus para pessoas que estão prestes a sofrer, para uma igreja sofredora, traz conforto e coragem para encarar os sofrimentos. E é por isso, por esse motivo, por esse alvo, é que Jesus ele é apresentado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, como o servo sofredor. Porque é assim que as pessoas, a igreja de Roma deveria seguir Jesus. É assim que eles deveriam ser cristãos. Um servo sofredor. Eles não estavam ali para serem servidos pela igreja de Jerusalém, porque eles são romanos. Os romanos, eles estavam acima de todos as outras nações. Eles estão imperando, eles estão dominando. Na cabeça daquele povo, eles deveriam ser servidos. Você percebe que Paulo, quando ele precisa usar a carteirada de ser um romano, ele usa, e faz muito bem. Livra ele de situações extremamente delicadas e complicadas, porque, sou romano,
Eu sou um cidadão romano, algum problema? É mais ou menos assim. E agora nós temos lá em Roma uma igreja, olha a confusão mental, gente. Olha o problema que isso causa. São pessoas que se acham por serem romanas, mas que são perseguidas à morte por serem cristãos. Que confusão no coração que isso causa. E então eles precisam entender algo. Jesus é o servo sofredor. E esse texto, para entendermos, o texto-chave que nós vamos usar nessa noite, está em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que é um texto tema. Oi? Nessa manhã? Tudo bem. À noite eles viram a semana passada, hoje à noite eles vão ver de novo. Mas essa manhã vocês podem ver Marcos também. Estou falando, gente, você viu, congelou minha cabeça. Deus tenha graça e possa me usar como um vaso, trincado, rachado e congelado. Marcos 10, 45. Diz assim a palavra de Deus. Pois o próprio Filho do Homem, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse é o texto-chave do livro de Marcos, que mostra que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele se chamava como Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate em favor de cada um de nós. É interessante pensarmos um pouquinho a respeito disso, porque o Filho do Homem vir nos traz algumas questões. Primeiro, ele veio como servo. Então vamos examinar um pouquinho algumas coisas dentro desse aspecto de Jesus. Porque o próprio Filho do Homem, é interessante que quando Jesus ele fala ao Filho do Homem, ele já está dando um sentido de humilhação. Ele já está dando um sentido de abrir, não abrir mão, mas não usar, não usurpar ser como Deus, aquilo que nós encontramos lá em Filipenses. E é interessante nós pensarmos um pouquinho a respeito disso, porque muitas vezes, queridos, nós pensamos no Filho do Homem sofredor, mas nós não pensamos no Filho do Homem que vem em forma de um bebê, mas nós pensamos no Filho do Homem já composto como homem, 30 e poucos anos de idade, que já vem, ou 33 anos de idade, já praticamente entrando na cruz e nos servindo na cruz. A nossa cabeça, a nossa mente de Jesus nos servindo, ela se limita muitas vezes à cruz. Mas não é assim. Nós temos que pensar que, diferente de cada um de nós, temos um ponto de partida. Jesus não teve um ponto de partida. Jesus é Deus. Jesus é Deus. O primeiro serviço, então, que nós vemos a respeito de Cristo, não são os milagres, nós vamos dar uma pequena passada sobre isso, não são as libertações, ele libertou várias pessoas de espírito demoníaco, não foi nada disso, multiplicação de pães. O primeiro serviço que ele nos fez foi vir ao mundo como homem. Tudo bem, ele só nasceu, tudo bem, o serviço existe nisso. Talvez para você que tem uma concepção de um ponto de partida, nenhum problema. Por exemplo, você foi gerado. Alguém lembra o momento em que foi gerado? Eu vi uma mulher uma vez falando que lembra. Eu lembro, na minha mente, no subconsciente, um momento, não sei, completamente coitado. Alguém lembra do momento em que foi gerado? Não, ninguém lembra. Puxa. Alguém lembra do momento em que estava sendo ali formado? Deus fala de uma forma tão peculiar em Salmos, que ele viu cada nervo, cada osso ser formado, as veias serem ali colocadas, os pezinhos, os olhos. Deus viu tudo isso. As mães sentem que a coisa está acontecendo, os pais ficam confusos com tudo aquilo. Negócio de falar com a barriga, né? É uma coisa meio... Fala com seu filho e é mais difícil para o homem do que para a mulher. Aliás, a mulher já está totalmente conectada. Alguém lembra de tudo isso? Não lembra? Alguém lembra do seu nascimento? Pai, você já estava lá, já estava de olho aberto. Alguém lembra? Não lembra. A memória mais antiga que vocês têm, quantos anos vocês tinham?
3. Lembra? 3 anos, você lembra? Tem memória? Olha aí, 3. Né? Começa a lembrar de alguns fatos que aconteceu, sei lá, alguma coisa especial que aconteceu. Mas por que isso? Você passa a existir e aí a sua existência acontece. Que tal se você hoje, eu te fizesse uma proposta? Você vai voltar agora para a barriga da sua mãe, para o momento em que você está sendo gerado, agora, do jeito que você está, com tudo aquilo que você sabe, com todo o seu conhecimento, com tudo aquilo que você é hoje, você vai voltar lá para a barriga. Você vai deixar de saber todas as coisas que você sabe. Você vai deixar de ter tudo o que você tem. E você vai voltar agora, assim, puf, vai entrar lá dentro. Não, desculpa. Tudo bem, até gostaria de ter algumas coisas que eu falei, de repente poderia, mas não, voltar para a barriga. Nós estamos olhando para Deus eterno, Ele sempre existiu. Nós estamos olhando para um Deus que é onipotente, Ele pode todas as coisas. Nós estamos olhando para um Deus que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nós estamos olhando para um Deus que é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. E que por amor e serviço a cada um de nós, decide entrar dentro da barriga de uma mulher. Ele sabe, é diferente, gente. Nós temos ali um ponto de partida. Ele não tem um ponto de partida. Ele sabe que, assim, dentro do tempo dele, amanhã eu saio do céu, eu saio da presença de Deus. Eu que sou a voz, o verbo, tudo que foi feito por causa daquilo que eu disse. Eu que sou, que estive lá na fornalha, eu estive na fornalha. Eu sou o quarto homem da fornalha. Sim, sou eu. Olha, você pode ver desde Gênesis, você pode ver a minha assinatura. Agora eu decido entrar dentro de uma barriga de uma mulher, da minha criatura. Foi criada, nós criamos, eu entro agora. Mas eu não apenas entro, eu decido como Deus, não usurpar da minha divindade. Quer dizer, a minha divindade está aqui, mas eu não vou usá-la. Eu posso usar a qualquer momento, mas eu decido não usá-la. Eu decido me limitar dentro do espaço-tempo do homem. Eu não tenho um dia para Deus, é como 1000 anos. Enfim, a coisa muda completamente dentro da atmosfera de Deus, mas eu decido sair dessa atmosfera e entrar dentro da minha criação. E ali dentro ser gerado, sem me lembrar. Eu não sei se ele se lembrava, se não se lembrava, aí já é demais, a gente não pode saber disso, mas ali dentro, sendo gerado, e ele nasce. Que serviço é esse? O Todo-Poderoso agora nasce não podendo nada, porque ele decidiu não poder nada. Jesus, perfeitamente homem, nasceu como homem em serviço a cada um de nós. Ele não consegue andar. Aquele que a galáxia, o universo era poeira dos seus pés, ele não consegue andar. Ele precisa de ajuda. Ele precisa ser amamentado. Ele precisa ser limpo. Você já pensou Jesus te servindo dessa forma? Ele precisa ser limpo. Total, naquele momento, dependência. E ele vai crescendo. Ele aprende a falar. Pela sua boca, tudo o que foi feito se fez. E agora Jesus, o meu Jesus, Senhor e Salvador, que me amou tanto assim, que muitas vezes eu não penso, aprende a falar. Ele não era um pequeno bebê que fingia não falar, porque ele decidiu ser como cada um de nós. Ele não sabia. Ele decidiu não saber. É confuso isso, mas é real. Ele cresce, ele é fustigado, humilhado. Nós falamos em bullying. Jesus sofreu tanto bullying. As pessoas cantavam cantigas que riam dele, que tiravam barato dele. Ele era alvo das cantigas dos bêbados das portas. Os velhos falavam dele.
seus irmãos não o reconheciam. Quem reconhecia Jesus? E tudo isso é parte do servo, tudo isso é parte do Filho do Homem. Então, quando Jesus ele diz, quando Marcos aqui ele diz, inspirado por Deus, pois o Filho do Homem veio para servir, algumas vezes nós só imaginamos o Filho do Homem na cruz. Mas nós temos que voltar um pouco a nossa fita e entendermos que o Filho do Homem nos serviu desde o momento em que nós pecamos. A partir daquele momento, do momento da queda, Deus começa a nos servir, porque tudo que foi escrito, tudo o que acontece para culminar nesse momento, um momento maravilhoso em que Deus se faz como a sua criatura. Serviço. Isso mostra para os romanos, para os cristãos que estão ali talvez complicados, que não sabem direito o que fazer, que eles não devem pensar, mas nós somos romanos e agora estamos aqui sofrendo. Nós somos romanos e agora estamos aqui servindo. Nós somos, o que vocês querem de nós? Não, se o meu Jesus, que era todas essas coisas, veio aqui para me servir, o Filho do Homem, quanto mais eu. Sabe, irmãos, nós algumas vezes, nós somos vasos, todos nós somos vasos. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, na mão do oleiro. Mas infelizmente muitas pessoas pensam que são vasos de porcelana. Não, vaso de barro é o outro. Eu sou um vaso de porcelana. Porcelana chinesa. Todo desenhado com bordas douradas. Esse sou eu. A grande verdade é que não somos não. Nós somos todos servos do Senhor. Se o nosso Deus fez o que fez, e nós? Quanto a nós? Bom, ele também nos serviu com muitos e muitos milagres. Marcos, ele nos traz uma lista de milagres e de feitos de Jesus. No capítulo 1, versículo, não precisa abrir, só vamos citar. No capítulo 1, versículo 40, ele cura um leproso. No capítulo 1, versículo 30, Jesus cura a sogra de Pedro. No capítulo 1:32, Jesus cura dos doentes à noite, quer dizer, ele passa a noite inteira, a cidade toda vai de Cafarnaum, vai para a porta da casa de Pedro. A Bíblia ela diz, todos os enfermos e todos os endemoniados da cidade vão para a porta da casa de Pedro. E Jesus cura muitos e liberta muitos. Interessante isso, Jesus não curou todos e não libertou todos também, mas ele curou muitos e libertou muitos, aqueles que o Pai havia querido. Ele acalmou a tempestade no capítulo 4, versículo 35. Ele mandou que demônios entrassem numa manada de porcos, no capítulo 5, versículo 1. Ele cura um paralítico, no capítulo 2, versículo 3. Ele ressuscita a filha de um chefe, já no capítulo 5, 22 a 35. Ele cura uma mulher com hemorragia, no capítulo 5, versículo 25. Ele cura um homem com a mão ressequida, no capítulo 3, versículo 1. Alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, no capítulo 6, versículo 30. Ele anda sobre o mar, no capítulo 6, versículo 48. Ele cura a filha de uma mulher cananeia, no capítulo 7, versículo 24. Ele alimenta 4.000 homens, fora as mulheres e crianças, no capítulo 8, versículo 1. Ele cura um menino epilético, no capítulo 9, versículo 17. Ele cura 2 homens cegos, no capítulo 10, versículo 46. Faz murchar uma figueira, no capítulo 11, versículo 12. No capítulo 1, versículo 23, ele expulsa um espírito imundo. No capítulo 7, versículo 31, ele cura um surdo e mudo. No capítulo 8, versículo 22, Jesus cura um homem cego em Betsaida. Olha quantos milagres. Jesus nos serviu com seus milagres, mas os milagres não apenas foram atos de serviço e de amor. Esses milagres também foram autenticação de que Deus é Deus, de que Jesus é Deus. Sabe, quando Jesus ele cura um cego de nascença, esse era um milagre que só poderia acontecer, é um sinal messiânico.
Somente um Messias poderia curar um cego de nascença. Outras pessoas, um profeta, poderia curar um cego, alguém que acabou ficando cego por algum motivo. Mas um cego de nascença somente poderia ser curado pelo Messias. Ele cura cegos de nascença para mostrar que não apenas sobre essa enfermidade, mas sobre toda enfermidade ele tem autoridade. Ele expulsa espíritos para mostrar que ele tem autoridade sobre todos os espíritos. Ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade para mostrar que ele tem autoridade sobre toda a natureza. Ele ressuscita os mortos para mostrar que ele tem autoridade sobre os mortos. E todas essas coisas, e em toda essa autoridade, a sua motivação, aquilo que faz com que ele faça todas essas coisas, não é só para provar. Muitas vezes nós queremos só provar. A motivação de Jesus é o amor. A motivação de Jesus é o serviço. Ele não precisa sair provando simplesmente as coisas para as pessoas. A motivação dele é amar. A motivação dele é servir. Sabe, irmãos, como cristãos, nós não podemos nos perder com a ideia de que nós estamos aqui apenas para provar. Eu vou te provar. Não, sirva. Ame. Sabe, se nós não amarmos, se nós não servirmos, então nós não entendemos o que nosso mestre veio fazer. Marcos, ele apresenta então Jesus como servo. Marcos, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Marcos apresenta Jesus como aquele que dá a sua vida em resgate de muitos. E ele nos mostra, depois, daqui para frente, a partir do capítulo 14, que Jesus, ele se entrega. Ele vai. Ele está sendo levado, mas ele mesmo se entrega para ser morto na cruz. Interessante ser morto, morrer na cruz, porque até a morte de Jesus faz parte de ele servindo. Jesus não foi morto, Jesus morreu, porque ninguém pode tirar a vida de Jesus. Jesus não tinha pecado, ele não pode ser morto pelos homens, ele tem que entregar a sua própria vida, e é isso que ele faz. Nós vemos toda aquela parte tão difícil, que é o servo sofredor, que deu a vida em resgate, que pagou com um alto preço por nós que éramos escravos. E a nossa parte? O que nós então temos em toda essa história? Marcos é o primeiro a nos mostrar, os outros vão colocar também, mas Marcos é o primeiro a nos mostrar no capítulo 8, qual que é então a nossa parte? A parte da igreja. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para andar como Ele andou. Então Marcos, no capítulo 8, versículo 34, ele nos diz o que nós deveríamos então fazer, qual é a nossa parte nessa história. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabe, Jesus, ele não vem te trazer uma condição superior. Muitas pessoas, eu já ouvi isso várias vezes, as pessoas batendo no peito dizendo: mas eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem lá de cima. Eu vi uma moça uma vez, numa igreja, que não vale a pena mencionar, ela dizendo o seguinte: irmãos, eu sou filho do rei, filha do rei. Mexeu com o filho do rei, mexeu com a pessoa errada. Tudo bem, existem algumas questões da Bíblia que mostram, que Deus é aquele que vai vingar, enfim. Mas ela disse: eu estava sendo perseguida na escola. E aí, ela trabalhava na escola. E aí a mulher que me perseguia acabou de saber, está com câncer. Porque é isso aí, mexeu com o Filho de Deus, mexeu com a pessoa errada. A Bíblia não diz isso. Se você olha para quem é Jesus, o que Marcos te mostra, ele é um servo sofredor. É interessante que nós pegamos
o alvo da nossa fé, que é um servo sofredor. E acontece uma mutação dentro de nós, e nós nos transformamos nos cristãos poderosos. Comigo ninguém pode. Igual aquela plantinha, comigo ninguém pode. Nós somos esses cristãos poderosos. Não mexe comigo. A minha oração é poderosa, a minha oração quebra tudo, faz tudo. O que não acontece, acontece. Aqui comigo acontece, porque a minha oração, e aí tal, e a pessoa vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Aí eu olho para aquele Jesus, que humildemente, como um servo, sofreu, padeceu no meu lugar, e que me disse que eu tenho que seguir os seus passos. Alguma coisa está errada. E Marcos, então, ele vai dizer que a primeira coisa, se você quer seguir a Cristo, a primeira coisa, negue-se. Negue-se a si mesmo. Queridos, a gente cansa de dizer isso aqui na Bíblia. Eu, pelo menos, não paro de falar isso. O Léo, nos discipulados, já ouviu falar isso quantas vezes, Léo? Um monte, dezenas de vezes. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós precisamos negar a nós mesmos. A única forma de seguirmos os passos de Cristo e servirmos é negarmos a nós mesmos, porque caso contrário, nós queremos ser servidos. Tudo bem, eu sei, é bom ser servido. De vez em quando é bom. Não é bom de vez em quando? Eu amo quando a minha esposa fala, querida, hoje eu vou te servir, vou fazer um almocinho gostoso para você. Você não precisa nem lavar a louça depois. Verdade. Tudo isso para mim. Mas, irmãos, eu deveria lembrar dos princípios, né, como foi passado aqui, os irmãos fizeram humildade, e dizer, querida, agora é que eu quero lavar essa louça. Porque eu estou aqui para servir. Servo é aquele que não pensa em si mesmo, mas pensa em fazer pelo próximo. Não é só por Deus, é pelo próximo. Porque nós amamos a Deus quando nós amamos uns aos outros. Nós temos que servir, irmãos. Eu lembro que o ano passado, quando nós fizemos um jantar em prol do Acre, lembra disso? Alguns irmãos de São José foram no jantar. Quantos estavam lá no jantar de São José de Natal? Alguns estavam lá. Eu lembro que alguns irmãos vieram falar comigo. Escuta, vocês estavam servindo, você e o pastor Leandro servindo as mesas, com as jarras. Vocês estavam servindo, ao invés de ter uma mesa especial para os pastores, e vocês sendo servidos, vocês estavam servindo. Mas não é assim? Servo serve. Irmãos, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós deveríamos nos confrontar a nós mesmos. Estamos nós sendo servos? Estamos nós negando os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos ímpetos, ou estamos nós querendo ser, de alguma forma, servido por alguém? Estamos nós na posição de liderança no nosso trabalho? Ótimo! Deus te colocou lá. E como agora você vai servir nessa posição de liderança? Como? Por que isso? Não posso. O que vão pensar de mim? Eu vou me rebaixar? Não, eu sirvo na igreja. Que isso? Sirva em todos os lugares. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Interessante que tomar a cruz tem a ver com você deixar, enfim, o seu eu ali na cruz, cravado, morto na cruz. Mas a cruz, tomar a sua cruz, também traz o sentido de responsabilidade pelo próximo, porque é na cruz que Ele salvou a cada um de nós. Nós temos responsabilidades. Chega logo, porque o nosso tempo já foi. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, enquanto vier na glória de seu Pai com
com seus santos anjos. Que Marcos está dizendo é que nós devemos servir sem nos preocupar ou sem pensar em nós mesmos, assim como Cristo foi um servo sofredor. Duas ilustrações. A primeira, eu me lembro de uma história, não me lembro se era Napoleão, até tentei achar agora na internet, mas eu não consegui achar. Mas se não me falha a memória, Napoleão ou Alexandre o Grande estavam num navio, voltando com o seu exército, quando uma tempestade muito forte abateu aquele barco. E o barco começou praticamente a naufragar, eles não tinham o que fazer. O capitão disse: se não aliviarmos o peso desse barco, nós vamos afundar. Se nós não aliviarmos o peso, o barco vai afundar. Então, que foi Napoleão, ou se foi Alexandre o Grande, levantou e disse: quem de vocês, parte dos meus corajosos, dos heróis de guerra que estão aqui comigo, tem coragem de me servir mais uma vez, se lançando ao mar? Vários homens levantaram, bateram no peito e se lançaram ao mar. E o barco chegou ao final. Então, o comandante, o rei, Napoleão, ou Alexandre o Grande, não me lembro ao certo, mandou honrar aqueles homens que mergulharam e mandou decapitar o homem que teve a ideia de mandar aqueles homens sair, que foi o capitão do navio que salvou a vida de todo mundo. A diferença entre a nossa forma de servir e de Jesus é que ele se lança ao mar para que todos os homens continuem vivendo. Essa é a diferença de Jesus. Segunda ilustração. Um homem chamado, o nome dele é meio complicado, mas é Ken Galbraith. Ele trabalhava junto à parte política dos Estados Unidos. Ele tinha uma mulher que trabalhava com ele que chamava Emily Gloria Wilson. Ela era uma governante. Na época do presidente Lyndon Johnson. Um dia ele chegou cansado, Ken chegou extremamente cansado. E ele disse para Glória: Glória, eu vou dormir, eu estou cansado. Se alguém ligar, não me incomode, diga que eu não posso atender. Ele foi para a cama descansar depois do almoço. O presidente então liga para a casa do Ken e diz: eu gostaria de falar com Ken. A Glória disse: senhor presidente, o Ken foi dormir. Ele disse para não ser incomodado por ninguém. Eu não quero saber. Acorde o Ken, eu quero falar com ele. A Glória respondeu: presidente, eu trabalho para o Ken e não para o Senhor. Ele disse para não ser incomodado. Quando o Ken acordou, a Glória foi passar para ele o que tinha acontecido. Ken ficou apavorado. Ele foi ligar para o presidente para se desculpar. O presidente estava todo eufórico e ele queria saber quem era a Glória. Quem é essa Glória? A Glória é uma governanta. Foi eu que era aqui na Casa Branca comigo, porque ela entendeu o que é servir. Sabe, irmãos, esse mundo tenta tirar cada um de nós do serviço cristão a todo momento. O dinheiro tenta nos tirar do serviço, o conforto tenta nos tirar do serviço, os amigos, o tempo, tudo tenta nos tirar, nos consomem, o ativismo nos tira do serviço cristão. Mas nós precisamos entender quem nós servimos. Nós não viemos aqui para sermos servidos, nós viemos aqui para servir. E se for preciso, sofrer. Assim como o nosso Senhor, servo, sofredor. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã, Pai, nós te louvamos. O Senhor se apresenta para nós, Deus, não apenas como Rei Supremo, Senhor, Salvador. O Senhor é tudo isso.
Mas o Senhor também se apresenta como um servo, aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que sofreu em vir e nascer como homem, aquele que sofreu em morrer em nosso lugar. Nessa manhã, Pai, nós precisamos nos lembrar quem nós seguimos, quem nós servimos. Nós não podemos ser aqueles que dizem: alguém gostaria de se lançar no mar por nós, alguém gostaria de morrer, alguém gostaria de se sacrificar. Nós temos que ser aqueles, Pai, que servem. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós nos colocamos diante da Tua palavra como servos. E se tivermos que sofrer, como servos sofredores. E que o Senhor seja glorificado e exaltado no nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Ficar de pé. Irmãos, lembre-se, quarta-feira é o encerramento do núcleo familiar. Cabe todo mundo lá, Inês? Cabe todo mundo? É fácil de chegar? Onde é que é? Avenida? Rua Itapetinga 290. Passa a rua direita, depois da Igreja Católica, Da Cassiopeia. Vocês devem saber direito o que é Cassiopeia. É isso mesmo. É lá na Cassiopeia, depois quarta direita. Por ali. Você chegando ali, você grita, a gente te acha. Siga as placas, né? Aproveite. É uma oportunidade de encerrarmos o ano com essa oportunidade. Lembre-se, nossa reunião para tratarmos de 2014. Isso é muito importante nessa reunião. E no mais, sirva. 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 Se tiver que sofrer, sofra servindo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento, ainda no momento de dor, seja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.